Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, identidade de gênero e realidade virtual. Luli, fala-se muito em identidade de gênero. O mundo digital pode ajudar? Poder ajudar, ele pode, e muitas vezes ele ajuda. Quando você conecta pessoas de interesses diferentes ou de necessidades diferentes através do planeta, você, na verdade, está ajudando bastante. Quando você dá informação e ajuda a combater o preconceito, você ajuda bastante. Mas muitas vezes o mundo digital mais atrapalha do que ajuda. Como assim? Atrapalha? Mário, atrapalha. Não precisa de muito exame na consciência para perceber que as redes sociais acabam criando ambientes de preconceito, discurso de ódio, fake news e uma série de outras coisas que muito mais atrapalha do que ajuda. Existe muita coisa ainda para ser feito, ainda mais se você pensar que um aplicativo, um programa é feito por um ser humano e boa parte dessas pessoas são jovens, brancos, homens, urbanos, héteros, cis, etc. Ou seja, são pessoas que, mesmo que não tenham um preconceito particular, vivem um preconceito sistêmico. E esse preconceito se dá de duas formas. De um lado, você tem aberturas para práticas ruins, como por exemplo fake news, e por outro lado, você não atende determinadas necessidades. Se você pensar, se você é um indivíduo trans que mora numa comunidade rural, você certamente tem necessidades muito específicas, necessidades que praticamente não existe aplicativo. Agora, se você é um indivíduo que pertence ao grupo de privilégio num grande centro urbano, bom, então para você sobram aplicativos que fazem exatamente a mesma coisa. Então, aplicativos são um progresso, são um avanço, mas ainda há muita coisa para fazer. Mas não se pode negar que a realidade hoje é melhor do que há algumas décadas. Sim, na verdade, a gente não pode negar. O mundo digital é muito melhor do que o mundo pré-internet. A gente tem vários avanços e se você usar conscientemente a rede digital, você consegue tirar muita coisa. Mas eu acredito que a gente vai ter um grande avanço na identidade de gênero e no combate ao preconceito a hora que o indivíduo começar a sentir na pele o outro. Sentir na pele? Sim, sentir na pele. Sentir na pele é uma ideia muito legal. Se você parar para pensar, boa parte das pessoas, dos educadores, dos psicólogos, etc., eles dizem que a melhor forma de você combater um bullying, a melhor forma de você ampliar a percepção do indivíduo é aumentar a sua empatia ou fazer ele se sentir na pele do outro. Então imagina que legal se você consegue, para expandir as suas experiências, pôr um óculos, pôr uma roupa de realidade virtual e entrar num mundo completamente diferente do seu. E entrar nesse mundo sem nenhuma espécie de compromisso. Então você, por exemplo, se sente como uma mulher por um dia ou por uma festa, ou você consegue entrar em algumas experiências completamente diferentes. Isso é muito bacana. Você consegue entender preconceito sendo de uma outra etnia ou tendo alguma condição física diferente dos outros. Isso pode ser muito legal. E sem contar que isso pode ser uma excelente ferramenta de educação para qualquer tipo de bullying, a hora que o indivíduo que é um agressor é colocado na pele do agredido. Ele se sente agredido e boa parte das vezes sem motivo. Eu não tenho a menor dúvida que à medida que a gente tiver bons sistemas de realidade virtual, a gente vai progredir muito na identidade de gênero. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Hoje a senhora vai apresentar uma nova tradução dos Evangelhos? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Na semana em que a palavra cristofobia ganha todas as mídias, eu gostaria de apresentar uma nova tradução dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que acaba de ser publicada pela Ateliê Editorial em parceria com a editora Minima. A edição é bilíngue, grego e português, e sofisticadíssima na sua sobriedade e na forma responsável e criteriosa com que os textos do Evangelho são tratados. Ateliê e Minima não são as primeiras editoras não religiosas
que se dedicaram a publicar os textos sagrados do Evangelho. Na verdade, é preciso considerar a importância das palavras e dos ensinamentos de Cristo, registrados por esses 4 evangelistas, não apenas na formação religiosa da humanidade, mas também como alimento espiritual e literário. Quem fala em cristofobia se esquece de que o mundo laico jamais ignorou suas raízes. Provam-no os estudos sobre os evangelhos realizados por paleógrafos, filólogos e exegetas, os quais se fortaleceram após as descobertas de novos manuscritos em papiro e em pergaminho desde o final do século XVIII, como lembra o tradutor Marcelo Musa Cavallari na excelente apresentação que faz o volume. O Evangelho é um texto sagrado, em sua mais básica significação. Sagrado ou santo é aquilo que foi separado do comum da vida. O texto sagrado é aquele que tem um status diferente de todos os outros, uma fala separada das demais. Por isso a tradução do Evangelho foi, por muito tempo, uma empreitada raríssima e de enorme impacto. O Evangelho já está em nosso alcance em muitas versões do Novo Testamento. Na verdade, a gente observa que diferentes igrejas e sociedades bíblicas têm produzido sua própria versão. Então, por que uma nova tradução, realizada dentro de um espírito laico? Ao resgatar a história das traduções do Evangelho e da crítica textual que lhe permitiu identificar a versão grega sobre a qual ele deveria se deter, Marcelo Musa Cavallari se mostra muito convicto de suas razões e motivações. Em primeiro lugar, ele afirma ter traduzido o Evangelho tendo em vista a sua relação pessoal com o texto. Ele fala da Igreja como um religioso, não como um homem da Igreja. E também porque ele quis fazer soar aos ouvidos do leitor da língua portuguesa as mesmas ressonâncias e ecos de significado que o leitor de grego experimenta diante de um texto original. Finalmente, porque, na sua acepção, lê-se muito pouco o Evangelho. Dirá o tradutor, lê-se pouco o Evangelho como literatura que se realiza no ato da leitura, porque, como palavra humana, como literatura, ela não é menos palavra de Deus. É mais, livro imperdível. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. A manutenção de uma revista científica nacional voltada para o esporte tem sido um desafio para os brasileiros, mesmo no formato digital. Professor Santiago, qual a importância para o Brasil na edição dessas revistas? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta coluna eu vou falar sobre a importância das revistas nacionais de educação física e esportes. Muitos não devem saber, mas essas revistas demandam de muito trabalho e recursos financeiros. Não é fácil manter uma revista científica em pé, mesmo que na forma online ou a famosa formato digital apenas. Muitos não sabem, mas o investimento que demanda, que você tem que ter na área de TI, muitas vezes passa o valor da versão física, do papel. A grande vantagem dessa versão digital é que a sua abrangência é muito maior e a facilidade de acesso é maior, e também a agilidade nos processos é melhorada e muito. Acontece que essas revistas nacionais são extremamente necessárias porque elas são como se fosse a verdadeira base, da formação de jovens cientistas na área de ciência do esporte. É como se fosse a categoria de base de um clube de formação aí de futebol. Sem a categoria de base, sem a formação, não dá para revelar bons jogadores e revelar craques. Assim, as revistas nacionais, que muitas vezes não têm um prestígio como deveria ter,
elas ficam em segundo plano, mas elas são de extrema importância e devem existir sempre, mesmo que a duras causas, a preços elevados, mas elas funcionam como a base da formação do pesquisador em ciência do esporte. E os exemplos nacionais, quais são? Vamos aos exemplos e lições desse tipo de revista e a importância desse periódico científico para a área. Vamos pegar o exemplo da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, da USP, lá de São Paulo. Essa revista, ela data sua última edição de 2016. Então, de 2016 até agora, não tivemos disponíveis versões online. Colocam no sistema que a partir do dia 20 de julho de 2020, desse ano, teremos um novo link e as versões novas começarão a existir, mas até o momento nada. E por que é importante essas revistas que são consideradas mais puras? Porque elas levam a denominação e são extremamente voltadas para o público, para as pessoas que são da área de educação física e do esporte. Existem outros tipos de revistas nacionais, de maior prestígio às vezes, mas elas levam o nome Revista Brasileira de Medicina do Esporte, então é Medicina e Esporte, então as pessoas da área de esporte também divulgam seus trabalhos lá, mas também tem gente da área da medicina, que é até bom, mas Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, de Sociologia do Esporte. Então, a gente pode ter todas essas denominações que pegam áreas básicas e agregam com a parte de esporte ou a parte de exercício físico ou atividade física. Aliás, eu já comentei sobre a diferença de exercício físico e atividade física em uma outra coluna. E isso que eu expliquei é extremamente valioso do ponto de vista que vai aparecer nessas revistas que são mais puras da área da educação física e do esporte. Então, essas revistas, esse tipo de divulgação, por mais que seja oneroso, como eu disse, elas devem existir, porque elas são a base, da nova divulgação e da formação de novos cientistas na área do esporte. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Para a professora Marília Fiorilo, Joe Biden saiu vitorioso no debate ao trocar sua polidez pelo estilo do oponente. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Confortador que tenham criticado o baixo nível do primeiro debate das eleições presidenciais norte-americanas. Mas não chegou a ser uma surpresa, nem o caos, a falta de civilidade ou as 73 interrupções de Donald Trump. O que se esperava de um presidente que chamou os mexicanos de traficantes e sugeriu há um ano atirar nas pernas dos imigrantes para impedi-los de atravessar a fronteira? E que chamou a Covid de gripezinha? E que só nega imposto de renda e não nega? Se reuniu com Putin em segredo, só na presença de um tradutor, fez do genro um super chanceler e da filha Ivanka o grão-vizir para assuntos estratégicos, remunerando-a ilegalmente. O mesmo que indicou para a Suprema Corte um juiz, Kavanaugh, acusado de estupro, e agora uma juíza, Barrett, que pertence a uma fraternidade carismática que prega armas para todo mundo, saúde só para os ricos e a superioridade masculina. O que esperar de um candidato que apoia falanges de extrema-direita, como o Proud Boys, e que promete não sair do cargo caso perca? Bem, se consultarmos os teóricos da argumentação, a conclusão é que o debate foi simplesmente patético. Mas patético no sentido substantivo da palavra, que vem de pathos, o mesmo radical de patologia, e que significa na raiz o apelo a paixões passivas, aquelas em que se padece,
como numa doença, tais como ressentimento, raiva e ódio. Em geral, são 3 modos de persuasão de um discurso. O pathos dominou o bate-boca presidencial, já que o logos, ou a razoabilidade, não compareceu. E faltou o ethos, que significa autoridade moral, no caso de um dos participantes, o atual ocupante do cargo. Isso conta contra Trump? Talvez não, pois muitos de seus eleitores cativos admiram e, se puderem, copiariam manobras para burlar a receita e favorecer a família em detrimento da lei. É duvidoso que os debates influenciem muito os indecisos. A campanha via redes sociais dará a palavra final. Mas, se ficarmos no debate dessa semana, a vitória coube a Joe Biden. O pessoal de sua campanha temia a falta de carisma do democrata, sua excessiva polidez e possíveis brancos diante do furacão Trump. Mas Biden jogou o jogo patético ou patológico e não economizou acusações, chamando Trump de mentiroso e palhaço. Não se intimidou sequer quando Trump aplicou um argumento ad hominem e acusou um dos filhos do oponente de viciado. Ponto para os democratas. Em Roma, diz o ditado, comporte-se como os romanos. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, prezades, educação e direitos. Vamos a uma reflexão sobre a lei famosa, Lei do Ventre Livre, que fez 149 anos da sua vigência. Até então, partus sequitur ventre. O filho de mãe escrava seria também escravizado. Mas a espetacular participação dos escravizados na Guerra do Paraguai, integrando os batalhões dos voluntários da pátria, foi o evento, sem dúvida alguma, decisivo para o fim da escravização no Brasil. O Império armou negros e, ao retornar como homens livres, houve a desarticulação de todo o trabalho escravo, em especial na área rural. Quilombos, rebeliões, segundo Clóvis Moura, ocorreram desde o século XVI. Mas, o século XIX, vamos ver ocorrências muito graves. O governo iniciou finalmente a extinção da escravização, mas de forma paulatina, através de algumas legislações. Uma delas, a Lei 2040, de 28 de setembro de 1871. Ela expressa não proteção às crianças ou aos direitos humanos, mas sim a manutenção da propriedade, porque as mães permaneciam escravizadas e essas crianças permaneceriam sob a autoridade dos senhores de suas mães até completarem 8 anos. Neste momento, o proprietário poderia optar, segundo o próprio artigo 1º da lei, receber uma indenização de 600 mil réis e entregar ao Estado o chamado ingênuo, ou seja, o filho livre da escravizada, ou então, outra opção, o senhor da mãe escravizada poderia utilizar os serviços desse menor, porque assim a lei se refere
a criança. Ele poderia, então, utilizar os serviços desse menor até 21 anos de idade, o que significava uma reescravização. Os que foram entregues ao Estado, o Estado não teve condições de criá-los e a lei passou a ser apelidada de Lei da Infância Abandonada pelas ruas das cidades brasileiras. Professor, essa foi uma lei falha? Sim, é grave esta situação porque esta lei não expressa proteção aos direitos da criança e do adolescente, e sim, mais do que a abolição gradual da escravização, esta lei diz respeito, sim, à proteção da propriedade no momento em que até se recebia pecúlio em troca, né, do nascimento desta criança, e nota-se o governo monárquico tomando muitas providências no sentido de proteger a propriedade dos senhores. Então, o momento é para reflexão. Não há o que comemorar com o advento da lei do ventre livre. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.